GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Gravador ligado, câmeras abertas e microfones também já liberados. Hoje recebemos nos estúdios da Clube o professor e doutor Marcione Cardoso Schaefer, que vai estar ministrando uma palestra amanhã na Cristais de Gramado a partir das 10h30 sobre saúde mental e espiritualidade no trabalho. Bom dia, doutor Marcione, bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Obrigado a você pela oportunidade, também ao Márcio e aos radiovintes. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Tema muito importante, né, Cabelo? A gente já vem falando há algum tempo sobre, né? E acredito que sempre é importante reforçar e entender a necessidade de se cuidar da saúde mental no seu ambiente de trabalho também, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Nós vemos uma questão, eu fico nas palestras que eu dou nas empresas, falando uma reflexão, a gente começa pela estrutura. Qual é a grande realidade que nós temos aí? Nós temos um evento pós-pandemia que ninguém pode negar. A pandemia foi um evento extraordinário que mudou a história, transformou e matou milhões de pessoas. Só que a pandemia fez algumas coisas que mexeu no íntimo do ser humano. O que a pandemia fez? Ela colocou em todos nós um desespero de não morrer, ou seja, o medo de morrer. Depois ela criou uma outra coisa que era o medo de matar, que a gente não se dá conta. Mas se você pegava a Covid e alguém da tua família cuidava de você, você tinha o medo de matar. Então você viveu duas realidades que é da essência da vida, da morte, matar e morrer. Então isso não é brincadeira, nós falamos da essência, as pessoas têm medo de morrer. Por outro lado, nós vivemos um crescente dados alarmantes do suicídio. A Universidade do Rio Grande do Sul fechou agora a universidade porque vários dias, dois fatos. Se uma vida só morreu, já tem que parar. Então nós estamos em pleno Setembro Amarelo. A minha história pessoal de vida está bastante ligado a isso. Ou seja, eu sou um homem de projetos desde a minha infância, né? O primeiro projeto que eu fiz de vida foi aos 14 anos que eu queria ser padre. Mas a família não permitiu. E isso é uma coisa interessante. Vai trabalhar e não pode ser pai. Eu era muito jovem com relação a isso, mas eu fiquei chateado. Mas aí eu fiz o plano B. Aí eu escrevi, eu tenho esse papel, eu fiz o plano B que era para ser militar. E qual é o evento extraordinário? A minha irmã, que tinha 15 anos na época, assinou. Está aqui, Marilane, em fevereiro de 86. E eu disse que eu tenho duas coisas diferentes dela. Que eu tinha um projeto de vida muito claro e uma espiritualidade muito profunda. Porque, infelizmente, aos 18 anos ela se suicidou. Ou seja, é um fato da minha vida, da minha família, uma realidade concreta. E nós não enxergamos isso. Porque quando você corta o dedo, você percebe que está vermelho, está inflamando. Quando é por dentro, você não sabe o sofrimento. Quando você trabalha com uma pessoa que está com sofrida, depressão, ansiedade, você acha que hoje ela está boa e pode ser o pior dia dela. Então isso não é aparente. O que está acontecendo no Brasil? Nós percebemos que depois dessa pandemia, então 2021, que nós vivemos esse caos, que é medo de matar, medo de morrer, ficamos trancados dentro de casa, longe de todo mundo, né? Famílias com 4, 5 filhos convivendo naquele período, tudo isso gerou a um problema. E nós estamos agora de novo tentando administrar. No Rio Grande do Sul nós vivemos uma outra realidade, né? Depois de todo aquele sofrimento, temos mais a questão da enchente, que trouxeram dores e sofrimento para as famílias. Então nós não somos os seres humanos que a gente olha para a televisão e bota na comédia e bota no filme policial e troca imediatamente. Nós trazemos consequências. E o que aconteceu? Há 2 anos atrás nós tínhamos 180 mil pessoas afastadas do trabalho por ansiedade, depressão e burnout. Do ano passado foram para 470 mil. Ou seja, então, é necessário cuidar. E aí a grande novidade deste momento, que talvez muitos empresários precisam também entender que o momento é crucial para nós. No fundo, é algo maravilhoso, porque estamos na prevenção. Sim. Não é na consequência. Eu fui numa empresa, numa palestra, tinha 300 máquinas trabalhando e tinha uma equipe de 8 pessoas para cuidar dessas máquinas. Aí eu perguntei, e quantas pessoas cuidam das pessoas? Aí respondeu para mim, que é o RH. Ou seja, para cuidar da máquina, para a máquina não quebrar, tinha 300 pessoas. Mas para cuidar do ser humano, que também quebra, e se quebra é muito mais difícil consertar, se tiver conserto. A minha irmã não teve. Se tiver conserto, custa muito caro para consertar, e isso custa prejuízo para as empresas. Então, quando o empresário pergunta para mim o que a minha empresa vai lucrar com a palestra, não, ele vai lucrar com o resultado de não ter o prejuízo depois. Porque o prejuízo depois sempre é muito mais caro. A prevenção sempre foi mais barata. E o que aconteceu é que a lei entrou.
A lei está valendo. As pessoas não estão se dando conta disso. Por quê? Ela só vai começar a multa no ano que vem. É quando geralmente as pessoas pensam, né? Quando ela começa a arder no bolso. Exatamente. Vezes, né? Mas a lei já mudou. Ou seja, o que nós estamos colocando em prática agora é justamente isso. Fazer o terreno. Porque até o ano passado, a questão é o seguinte. Essa lei tem 40 anos. Aconteceu uma mudança agora, né? Uma mudança. A lei nós somos no Brasil, na Copa de 70, campeão brasileiro de futebol. E nós somos também campeões mundial de acidente do trabalho. A partir disso, então, mudou a lei. Só que até no passado tinha os famosos EPI, que continua valendo, os EPI. Só que até esta lei de agosto, os EPIs eram capacete para cuidar da cabeça, óculos para cuidar dos olhos, dos ouvidos, a botina e o macacão. E das luvas. Luva dependendo do trabalho, né? Exatamente. Então, esses eram os equipamentos de proteção individual, que era até o ano passado. Agora, a grande novidade da lei é que não é mais só EPI material. Tem que cuidar da outra realidade, que é as questões psicossociais, o ambiente de trabalho, o que isso gera o estresse, a ansiedade, assédio. Então, as empresas, não interessa o tamanho, elas têm que mapear as questões psicossomáticas dos seus colaboradores dentro da empresa, ver a realidade que está acontecendo e encontrar alternativas para amenizar isso ou solucionar o problema. Por isso que eu digo que, diante de toda esta realidade, aí há uma outra parceria maravilhosa, que é o que a espiritualidade pode fazer para prevenir isso. E eu digo, eu não estou inventando a roda, estamos apenas fazendo ela girar. O Conselho Federal de Medicina deste ano implantou um comitê para estudar a relação entre a medicina e a espiritualidade. A ONU fala da realidade, a junção entre espiritualidade e fé. Ou seja, nós percebemos isso. Tem outro grande autor, um médico do Rio de Janeiro, que também é um professor pesquisador, também está comigo numa área de pesquisa, médico cardiologista, e ele fala nas palestras dele sobre justamente isso. A importância da medicina, da espiritualidade como prevenção para as doenças. Então eu vou numa empresa e levo uma chave de fenda e eu fico brincando que a chave de fenda ela conserta, mas a avó já me dizia, tem um parafuso a menos. Então a chave de fenda, na hora certa, ela é uma chave especial para cuidar e consertar aquela situação na hora. Quem nunca pegou uma faca para consertar um parafuso frouxo, né? Você não usa a ferramenta certa. Se você pegar a ferramenta certa, você vai ajudar. Então a espiritualidade é uma ferramenta abençoada, maravilhosa, que faz o quê? Valorizar o ser humano na sua essência. E eu digo nas empresas que a espiritualidade é como sal. Porque se você coloca sal demais, é a relação que o pessoal faz a confusão entre não vou misturar religião na minha igreja. Não. Na minha empresa, não. Religião na empresa a gente não leva, a gente leva a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. A espiritualidade é aquilo que está na essência da pessoa e a religião é a forma que ela vai viver na sua vida, forma diferenciada. Aí eu brinco que o sal. Se você tem 4 comidas para fazer e você não coloca sal em nenhuma delas, ela não tem gosto, não tem sentido. Aquela comida, tudo tem o mesmo gosto. Igual. Se você pega uma colherada de sal e coloca em todas elas, você vai estragar, vai sentir o gosto de sal terrível. E a beleza do sal, qual é? Se você pega o mesmo sal e coloca na carne, ele vai despertar o quê? O valor da carne. A essência da carne realça o valor que ela tem. O mesmo sal tu coloca na batata, desperta o valor da batata. O que é a espiritualidade? Na medida certa. Por isso que não pode ser religião na empresa, porque o meu pastor é maravilhoso, o teu padre é maravilhoso. Não. Isso gera conflito, isso que os empresários têm medo de levar a religião para dentro da empresa. Não se leva a religião para dentro da empresa, se leva a espiritualidade. Espiritualidade. Que é o sal na medida certa, despertando o valor de cada indivíduo. Ele vai tomar consciência do sabor e do valor que ele tem da sua vida, o valor e o respeito aos seus colegas de trabalho, que somos diferentes, pessoas diferentes. Eu fui dar uma palestra no passado aqui em Gramado, não tinha uma única criatura que nasceu nessa cidade. Todos os 50 eram de cidade diferente, até estrangeiro tinha. Para dizer, são pessoas diferentes, idade diferente, formação diferente, caráter diferente, crenças diferentes. Tudo isso, para colocar numa empresa, os conflitos são possíveis. Porque nós temos uma coisa chamada expectativa do outro. E quando o outro não realiza a minha expectativa, a gente cria problemas. Então o livro é justamente nessa dimensão. Eu tenho 2 óticas no livro, que a primeiro é o meu projeto de vida e como Deus foi agindo na minha vida e como foi transformando e para ser quem eu sou hoje. E a espiritualidade sem envolver religião para ajudar como ferramenta no mundo do trabalho,
transformando as relações humanas e valorizando a essência do ser humano. Esse é o propósito. O livro ele trata, né, dos 5 pilares, né, da riqueza espiritual que tu foste o criador do método. É isso, doutor? São saúde mental, saúde física, família, relacionamentos, felicidade e legado. Os 5 pilares. Nós temos uma coisa muito séria hoje, que quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente fala às vezes esquece e fala só do trabalho, aquele trabalhador que está no chão de fábrica, que é importante ser cuidado, que precisa. Mas existe uma outra dor silenciosa que números já apresentam nos Estados Unidos, grandes CEOs, grandes empresários com este mesmo problema, ou seja, só muda o endereço. E aí, né, o Cortella brinca muito com aquela questão da mulher do cafezinho ao CEO. E aí quando faz aquela relação, todos, né, eu tive numa capada, numa palestra outro dia, e o que a gente percebe? Essa dor só muda o endereço. Sim. Então, o CEO, o diretor da empresa, e a gente sabe disso, é muitas vezes o homem mais sozinho e é o mais cobrado. Porque ele é cobrado pela família que está ausente de casa, porque ele tem que desempenhar bem a sua missão. Ele é cobrado pelos seus colaboradores, ele é cobrado pelos seus clientes, ele é cobrado pelo Estado. Ou seja, é o diretor, é a pessoa que está na liderança de uma empresa, cobrado por todos. E quem é que o escuta? Então também eu faço, além das palestras para as empresas, faço mentoria, né? São 30 anos de sacerdócio, né? Que eu vivi na minha vida também, depois também como militar da Marinha do Brasil. Então acompanhando pessoas e famílias durante 30 anos. Então por isso que eu digo, se você não tem os 5 pilares da sustentação, é difícil manter esse quadro de cobrança. E o Estado, que só cobra bastante também seus impostos. Né? Então, ou seja, todo mundo cobra e ninguém ajuda. Então, muitas vezes o empresário que também, para continuar essa liderança, também precisa da espiritualidade, estar nos 5 pilares centrados na sua vida. Que legal. Bom, essa palestra que acontece amanhã, né? A partir das 10h30, na Cristais de Gramado. Aliás, eu quero agradecer a Cristais de Gramado, que estive lá visitando, conhecendo um pouco mais, né? Espetacular. E o legal da Cristais de Gramado é que a gente muitas vezes tem uma ideia sobre o que é a Cristais de Gramado. É uma loja, é um ambiente temático. É uma fábrica. E é tudo isso e muito mais, né? Eu participei de um espetáculo lindo do Sons do Cristal, que é fantástico. E que legal que a Cristais de Gramado traz esse tipo de evento para nossa região tão importante para falar sobre saúde mental nas empresas. Sem dúvida. Lembrando que, graças a Deus, eu quero agradecer muito essa parceria que aconteceu, né? De um evento que vai ser amanhã, como você disse, todo esse ambiente, né? Essa ambiência também muda tudo, né? A gente fala um ambiente bonito, maravilhoso. A palestra é muito rápida, né? 30 minutos de palestra no máximo, divulgando sobre esse tema, falando um pouco mais com profundidade sobre isso. Depois é o lançamento do livro, com questão de autógrafos e coisa parecida. E é aberto a todos. A gente é mais fácil, se puderem, para a gente, o ambiente, mas tem espaço, graças a Deus, bastante amplo lá, né? Se puderem confirmar a presença, pode ser até pelo Instagram do próprio Cristais de Gramado, que dá pra gente conseguir. Eu vou também falar no WhatsApp aqui, WhatsApp 51 98 167 2988, 51 98 167 2988. Ou lá no @Cristais de Gramado. O ideal é já confirmar a presença, né? Pra se programar, né? Pro pessoal poder se programar. Com certeza vai estar muito legal. Parabéns, professor. Obrigado pela presença e parabéns pelo lançamento de mais um livro, né? E sucesso nessa jornada. Legal levar esse tema pra dentro das empresas vai mudar muitas vidas, né? É uma história particularmente muito bacana. Obrigado por estar conosco nessa manhã hoje aqui, doutor. Obrigado, Léo. Obrigado, Márcio, a vocês. Obrigado, rádio ouvintes. E eu fico brincando, né? Saúde mental e espiritualidade no trabalho. Quem diz que não precisa é porque ainda não sabe. Um abraço. Um abraço, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. Um rápido intervalo, já voltamos aqui no GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.